sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Estamos estudando sobre a Epístola aos Efésios. A lição de número 9 está baseada em Efésios 3, versículos 1 a 13. Bem, nesse texto nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele dá continuidade, ao seu fluxo de pensamento que ele tinha iniciado lá no início da epístola. Primeiramente, vamos relembrar que no capítulo 1, o apóstolo Paulo trata sobre o plano eterno de Deus. Ele mostrou como a Trindade participou da obra da redenção. Logo em seguida, ele mostra que os cristãos devem corresponder a esse chamado para a salvação. E logo em seguida, no capítulo 2, ele mostra sobre a condição que estavam os gentios antes de conhecer a Cristo e de que forma, então, eles foram unidos para formar um só corpo que é a igreja. Logo em seguida, então, no capítulo 4, no capítulo 3, que é o capítulo que nós estaremos estudando, o apóstolo Paulo ele fala sobre, podemos dizer, o maior mistério do mundo. O apóstolo Paulo ele trata sobre o mistério da vocação de gentios e ele fala também sobre o seu apostolado. Então acompanhe, é interessante que você esteja com a sua Bíblia aberta e possa também nos acompanhar. No capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: "Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios." Observe bem que o apóstolo Paulo, nesse versículo 3, ele se considera como um prisioneiro de Cristo. Ele não se considera como um prisioneiro de Roma ou de Nero, Se Paulo estava preso em Roma, por que ele não se considerava então um prisioneiro de Roma ou do imperador? A explicação que nós podemos dar é que Paulo ele olhava para a sua vida dentro de uma perspectiva divina, ou seja, ele via esta sua prisão como um ato da soberania de Deus. Ele se via como um prisioneiro de Jesus Cristo e não como um prisioneiro do imperador. E ele fala isso no final do versículo 1 e diz: "Por vós, os gentios", ou seja, a razão pela qual Paulo estava preso era em função da causa dos gentios, pelo fato dele pregar o evangelho e o evangelho anunciar que os gentios estavam incluídos no plano de Deus e reconciliados com Deus, formando um só corpo com os judeus. Bem, logo em seguida, a partir do versículo de número 2, o apóstolo Paulo, então, ele mostra duas coisas em relação ao mistério. Ele traz uma revelação de um mistério, ele fala sobre o mistério que foi revelado, ele traz esta revelação e em seguida ele mostra que ele foi comissionado para anunciar esse mistério. Então Paulo diz no versículo 2: "Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima eu pouco vos escrevi." Então, aqui o apóstolo Paulo trata sobre a revelação do mistério. O comentário da revista, ele comenta sobre o conceito bíblico de mistério. A palavra mistério, ou a expressão mistério, conforme nós temos aqui, ela era um termo muito conhecido nos tempos do apóstolo Paulo, O termo mistério era muito utilizado pelas chamadas seitas de mistério, As chamadas seitas misteriosas, que era muito comum no século I, especialmente no mundo greco-romano. Então se tinha as chamadas seitas misteriosas. O que eram as seitas misteriosas? Eram seitas que envolviam elementos de mistério nas suas doutrinas. Ou seja, somente as pessoas iniciadas nessas doutrinas, nessas seitas, é que podiam ter acesso então ao mistério. Essas seitas, então, eram chamadas de seitas de mistério, ou religiões de mistério. No entanto, o apóstolo Paulo, certamente ele não tirou o seu conceito de mistério dessas religiões misteriosas, porque os escritos também bíblicos falam de mistérios. Certamente a maior fonte do apóstolo Paulo em relação à expressão mistérios está relacionado a Daniel 2 e também aos escritos judaicos que seguem ao profeta Daniel.
especialmente os escritos lá do o chamado manuscritos do Mar Morto, né? Lá nos manuscritos do Mar Morto, o termo mistério ele aparece especialmente relacionado ao plano de Deus na história, que era contido nas Escrituras, mas que foi compreensível apenas para os sábios ou para aqueles que se tornaram perceptíveis, né? Graças à ação do Espírito. Então, o judaísmo acreditava que os profetas, né, no sentido pleno, então, do termo, haviam cessado depois da morte dos profetas do Antigo Testamento. No entanto, o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele diz que agora Deus revelou essa verdade por meio dos seus apóstolos e profetas. Então, Paulo está fazendo, nesse caso aqui, uma reivindicação cristã. Bem, então, o termo mistério, né? O apóstolo Paulo ele fala então sobre o mistério que foi revelado. A Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre vários elementos que são mistérios. Por exemplo, o termo mistério aparece em 1 Coríntios 15, 51, em Colossenses 1, 27, em 1 Timóteo 3, 6. Nós temos outros elementos no Novo Testamento que são mistérios. O arrebatamento, por exemplo, é descrito como mistério em 1 Coríntios 15. A encarnação também, em 1 Timóteo 3,16, também é encarada como um mistério. Então, nós temos elementos na Bíblia que são chamados de mistérios. No entanto, o apóstolo Paulo aqui ele fala sobre um mistério que bem específico, que até então não era conhecido. A Bíblia, ela já previa desde o período do Antigo Testamento que os judeus, que Deus tinha um plano para salvar os gentios. Nós temos vários momentos no Antigo Testamento que fala sobre isso, né? Ou seja, Deus tinha um propósito para com os gentios. Lá em Gênesis 12, versículo 3, Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Nós temos outros momentos também no Antigo Testamento, como Miqueias, por exemplo, os profetas, que Deus tinha um plano para a salvação dos gentios. Deus incluiria os gentios no plano salvador. Mas o que não fica claro, então, no Antigo Testamento, e certamente isso não foi bem compreendido pelos profetas, era como que Deus iria fazer isso. Como é que Deus iria incluir os gentios no plano da salvação? Os gentios seriam incluídos também. Deus tinha um plano de abençoar os gentios. Mas como isso seria incluído ou colocado no plano eterno de Deus, incluído então na sua soberania? Isso não fica claro então no Antigo Testamento. Paulo então aqui mostra exatamente isto. Esse mistério que Paulo está falando aqui que foi revelado está se referindo exatamente ao mistério da inclusão dos gentios no plano então de Deus, né? Formando então uma nova comunidade. Essa comunidade seria uma comunidade interracial, uma comunidade formada de diversas raças, e essa comunidade nova seria então a igreja, ou seja, judeus e gentios seriam unidos, seriam incorporados em Cristo e, consequentemente, eles iriam então fazer parte da igreja. Ou seja, judeus e gentios, sendo incorporados a Cristo, iriam fazer parte da igreja e estariam então em pé de igualdade, criando então uma comunidade totalmente nova, através então de Cristo, né? E isso então foi revelado para o apóstolo Paulo. Esse é o mistério que ele está falando aqui nesse texto, o mistério que foi revelado, portanto, a ele aqui nesse texto. Bem, então a lição ela comenta o conceito bíblico de mistério, ela fala do desconhecimento do mistério no Antigo Testamento e ela aborda em terceiro lugar que o mistério em relação aos profetas da Antiga Aliança, conforme nós já comentamos. Logo em seguida, a lição comenta o que está escrito no texto, né, que fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento e que foi revelado aos apóstolos e aos profetas. É o que nós podemos observar nesse texto de Efésios, no capítulo de número
3, né? O apóstolo Paulo, no final do versículo 5, ele fala que noutros tempos não foi manifestado aos filhos dos homens esse mistério, mas agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Veja que o apóstolo Paulo, então, aqui, ele mostra que essa revelação é proveniente do Espírito, é uma revelação que trata sobre a inclusão dos gentios na igreja, formando uma nova unidade orgânica, que é a igreja, e Paulo mostra que isso foi revelado pelo Espírito aos apóstolos e profetas. O que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, então, que a compreensão deste mistério que foi revelado não vinha através de processos intelectuais, de raciocínio intelectual. Ou seja, seguindo meramente um raciocínio intelectual, o homem não poderia chegar ao conhecimento desse mistério. O conhecimento desse mistério, ele só poderia acontecer por uma revelação do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo. Essa revelação do mistério aconteceu através do Espírito Santo e foi revelado aos santos apóstolos e profetas. O mistério é um segredo privativo de Deus. Deus não conta para ninguém, a não ser quando Ele quer, da forma que Ele quer e no momento que Ele quer. Isso é o mistério. Imagine um segredo privativo de Deus. Deus não tinha revelado a ninguém especificamente sobre isso. No entanto, Deus resolveu revelar isso para o apóstolo Paulo. E Paulo, então, está trazendo exatamente isso aqui no capítulo 3 da Epístola aos Efésios. Deus, então, revelou naquele momento, porque era o tempo de Deus. Deus revelou para Paulo, porque era a pessoa que Deus tinha escolhido para trazer esta revelação, também os apóstolos e profetas. E Deus escolheu aquele momento, porque era o tempo de Deus. Então, no tempo de Deus, a pessoa certa, dentro da circunstância certa, Deus, então, revelou este mistério. O mistério, então, oculto, ele foi, portanto, revelado. Paulo diz no versículo 2, foi a mim confiado, né? É o que Paulo diz no capítulo 3 e o versículo 2. Bem, logo em seguida, prosseguindo, então, a leitura, no versículo 6, o apóstolo Paulo traz a revelação do mistério, claramente, quando ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, veja bem as três expressões que o apóstolo Paulo utiliza aqui para revelar, então, o mistério. A primeira coisa que ele diz é que os gentios, eles são co-herdeiros. Ou seja, os gentios, eles herdam juntamente com os judeus, né? Co-herdeiros. Co-herdeiros aqui quer dizer que eles participam da mesma herança espiritual. A expressão co-herdeiros equivale a dizer que eles são participantes da herança espiritual. Ou seja, abrange todos os benefícios do concerto da graça que o Evangelho traz, que o Evangelho apresenta para o homem. Os privilégios, então, da igreja, a justificação, a adoção, a santificação, a habitação do Espírito Santo, né? E também a vida eterna. Então, os gentios vão herdar junto com os judeus todas essas dádivas. É isso que Paulo quer dizer na expressão, então, co-herdeiros. É uma expressão, portanto, que demonstra, então, uma herança muito grande, né? Que nós só podemos compreendê-la com a ajuda divina. Depois, o apóstolo Paulo diz: participantes da promessa em Cristo. Participantes da promessa em Cristo. Antes, ele diz assim: de um mesmo corpo, co-herdeiros, em primeiro lugar, depois de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo. Vamos comentar essa expressão de um mesmo corpo. Essa expressão de um mesmo corpo, Paulo está querendo dizer que os gentios formaram, juntamente com os judeus, eles são parte integrante de um mesmo corpo. Ou seja, eles são porções constituintes do corpo de Cristo. Os gentios e os judeus estão agora unidos em Cristo, então eles são partes constituintes do corpo de Cristo. É isso que o texto, então, quer nos dizer. A palavra aqui, na língua grega, é a palavra sinsoma. A ideia aqui é
uma palavra que não, inclusive ela não aparece na literatura grega, ela transmite a ideia de inserção no corpo de Cristo, ou seja, eles estão na mesma condição. A condição que os judeus estavam é a condição que os gentios também estão, agora que eles estão inseridos no corpo de Cristo. E o terceiro elemento que Paulo utiliza é a expressão participantes da promessa. A expressão participantes da promessa aí quer dizer então que eles não são estranhos aos concertos, às alianças, às promessas de Deus, né? Está no versículo de número 6, né? Ou seja, o conceito de promessa no Antigo Testamento, ele era um conceito muito presente entre os judeus. Os judeus, eles tinham a ideia, isso remonta ao período do Antigo Testamento, de que a terra prometida era uma herança espiritual. A promessa, então, era parte exclusiva na visão judaica dos descendentes de Abraão e daqueles que passassem a fazer parte da nação através da prática da circuncisão. Então, quem não fosse circuncidado ou não fosse um judeu nato, não poderia ser herdeiro, então, ou participantes, então, da promessa, né? Ou herdeiros, então, da promessa. Mas aqui o apóstolo Paulo, então, contraria essa lógica devido ao mistério que foi revelado a ele e diz que os gentios são participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Isso aqui deve ter causado um impacto muito grande entre os leitores da carta aos Efésios. Ele está dizendo que os gentios participam também da mesma promessa que os judeus. Então, observe bem essas três expressões que Paulo utiliza aí no versículo 6. Co-herdeiros, um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo. São os três termos que o apóstolo Paulo utiliza aí para exatamente mostrar a condição, então, que os gentios eles estão. Paulo está, então, trazendo detalhes acerca desse mistério. Ou seja, sintetizando, nós podemos então dizer que o mistério aqui é a união completa entre judeus e gentios, por meio da união dos dois em Cristo Jesus. É uma dupla união. Eles estão unidos com Cristo, estão unidos entre si e eles formaram então um novo corpo que é a igreja, uma nova unidade orgânica, que é a igreja. Bem, a partir do versículo 7, então nos versículos 1 até o 6, Paulo ele revelou o mistério, mas a partir do versículo 7 até o versículo 13, Paulo mostra um outro elemento. O mistério não foi apenas revelado a Paulo, o mistério também foi comissionado a Paulo. Deus comissionou Paulo para Paulo, então, divulgar esse mistério. É o que ele diz no versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Ele está dizendo que ele foi ministro de anunciar este mistério. Essa ideia de que Deus capacitava os seus servos, ela remonta também ao período do Antigo Testamento. Paulo está dizendo, então, que ele é um ministro, é um anunciador deste mistério, e isso aconteceu segundo a operação do poder de Deus nele. Essa operação do poder de Deus nele, que ele fala no versículo 7, ele está tendo em foco a questão da capacitação. Deus o capacitou para anunciar este mistério. Bem, e logo em seguida, Paulo diz, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas compreensíveis de Cristo. Paulo, então, nesse texto, ele reconhece a graça de Deus se manifestando nele, né? Ele mostra, então, que ele foi a graça de Deus que manifestou nele, ele chama de mínimo de todos os santos, ele se considera uma pessoa, portanto, pequena, mas Deus graciosamente o chamou e lhe deu esse privilégio dele anunciar, então, esse mistério que é o Evangelho. No final do versículo 8, ele qualifica este Evangelho, ele diz por meio do Evangelho, qualifica esse Evangelho, amplia essa visão do Evangelho, quando ele diz as riquezas incompreensíveis de Cristo, conforme está
no versículo de número 8. Olha bem essa expressão, as riquezas incompreensíveis. A palavra incompreensíveis aqui no final do versículo 8 é uma palavra, é um termo no grego que está relacionado a inesgotável, inexplorável, inexaurível. Ao pé da letra, a expressão na língua grega aqui quer dizer cuja pista não pode ser achada. Então, seria as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou seja, a ideia aqui do termo do grego é como se fosse uma terra vasta demais, que a pessoa não consegue explorar na sua totalidade. Este evangelho é tão vasto que Paulo está dizendo que não poderia o homem imortal explorar na sua totalidade. Por isso que ele usa a expressão riquezas incompreensíveis de Cristo. Este é o evangelho, estas são as boas novas que ele anunciava, que revelava então que judeus e gentios estavam unidos formando um só corpo. Logo em seguida, Paulo disse: demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, Paulo foi chamado para anunciar o evangelho, mostrar então as riquezas incompreensíveis de Cristo, através da pregação do evangelho aos gentios, e também através desta pregação do evangelho aos gentios, ele iria manifestar o mistério também a todos os homens, conforme está no versículo 9. Né? Paulo disse que, no versículo de número 9, o texto diz: esteve oculto em Deus que tudo criou, mas que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida os principados e potestades. Paulo está dizendo que a sabedoria de Deus ela seria conhecida dos poderes cósmicos, de principados e potestades. Ou seja, está em foco aí, nesse texto, né? Principados e potestades, está relacionado aos anjos bons, né? Embora o termo apareça em alguns momentos, também referindo-se aos anjos maus, mas certamente o contexto aqui nos mostra que está se referindo aos anjos bons, embora alguns acham também que pode estar se referindo aos anjos maus. Né? A ideia, então, do texto aí é que, através, então, da pregação do Evangelho, da revelação desse mistério, através, então, da igreja, a sabedoria de Deus seria revelada. Né? Olha bem a expressão que Paulo utiliza, é a expressão multiforme sabedoria, ou seja, várias formas da sabedoria. O termo na língua grega é um termo, quando ele usa a palavra multiforme, polipoikilos é o termo na língua grega, o termo está relacionado, esse termo era utilizado lá na língua grega pelos escritores clássicos para se referir a roupas e flores. Né? Ele se referia a bordados, a tapetes, ou seja, o emaranhado da beleza de um bordado é que é refletido nesse termo, que é traduzido então pela palavra multiforme. Ou seja, o que Paulo então está querendo dizer é que a igreja, né, que é uma comunidade multirracial e multicultural, mostra como que Deus é sábio. Mostra como que a sabedoria de Deus, ela se revela de diversas maneiras, de diversas formas. Deus não está limitado, portanto, a apenas um aspecto da sua sabedoria. A sabedoria de Deus é vasta, é ampla, é multiforme. E isso acontece exatamente nesta revelação desse mistério que Paulo disse aqui. Então, a ideia seria mais ou menos assim. É como se, então, mediante a pregação do Evangelho, a inclusão dos gentios neste plano de Deus, formando um novo elemento orgânico, que é a igreja, deixaria os anjos, então, surpresos. Os anjos, então, estariam olhando fascinados, né? Como é que Deus poderia fazer isto? Como olha bem a expressão, seja conhecida de principados e potestades. Eles, então, ficariam fascinados. É como se Deus revelasse essa faceta da sua sabedoria para os anjos, que até então eles não conheciam. Eles ficariam, então, fascinados. Como Deus é sábio,
como Deus pôde resolver um problema de inimizade, um problema que constituía uma separação étnica, racial, cultural, social, através da igreja, também espiritual, através da igreja. É isso então que Paulo está dizendo. Logo em seguida ele diz, segundo o eterno propósito que faz em Cristo Jesus nosso Senhor. No versículo 12 ele diz, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha bem essas três expressões que aparecem no versículo 12. Ousadia, acesso e confiança. Ou seja, mediante isso, então nós temos ousadia, nós temos acesso, nós temos confiança pela nossa fé nele. E aí ele conclui no versículo 13 dizendo, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Isso está no versículo de número 13. Paulo, então, termina esse capítulo, aliás, essa sessão, que é o versículo 13, exatamente como começou. Ou seja, ele mostrando sofrimento e glória. Ele começou falando que ele estava preso, ele terminou no versículo 13 falando de tribulação. Isso é muito interessante. Observe que no versículo 1 ele começou falando de sofrimento, prisão. No versículo 13, quando ele encerra a sessão, ele está falando de sofrimento. Ele diz, minhas tribulações. Mas no meio aí está então a glória da revelação do mistério de gentios e judeus unindo, formando um só corpo. O que a gente observa então nisso no apóstolo Paulo, que é muito comum? A vida do apóstolo Paulo era interligado, sofrimento com glória. Paulo não desassociava. A vida cristã é constituída desses elementos, sofrimento e glória. E é isso que ele deixa transparecer aqui nesse texto, você olhando o versículo 1 e o versículo 3. Portanto, essa então é a nossa lição de número 9, o mistério da unidade revelado. O apóstolo Paulo, então, aqui no capítulo 3, ele traz uma das maiores revelações teológicas do Novo Testamento, que é o que ele chama, então, de mistério que foi revelado, que é a inserção dos gentios no plano salvador de Deus. Então, caro professor, que você possa, então, estar atentos a esses elementos principais, destacar principalmente a palavra mistério, mostrar como era visto o mistério no Antigo Testamento, buscar os elementos culturais da palavra mistério, definir então o que é o mistério e logo em seguida também falar sobre o fato de que Paulo não apenas revelou o mistério, como também foi comissionado para anunciar esse mistério. Falar também como que a revelação deste mistério deixou os anjos realmente surpresos, vamos dizer, com a sabedoria de Deus. Que tudo seja regado, portanto, coração, que haja devida aplicação, não é que nós temos termos muito teológicos, precisam ser esclarecidos para os alunos, talvez alguns não estão afeitos a esses termos que aparecem aqui, mas não perca essa oportunidade de mostrar claramente para os alunos a relevância, a importância do capítulo 3 da Epístola aos Efésios. Portanto, que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.